Olá pessoal, tudo jóia? Primeiramente eu gostaria de agradecer ao Lucas Evaristo e a todas as pessoas envolvidas no Brasil Ferroviário pela oportunidade de poder conversar um pouquinho aqui a respeito da manutenção, dos indicadores de manutenção, que é um assunto que eu tanto gosto, e pela oportunidade de estar participando do segundo congresso online da Brasil Ferroviário. Hoje eu vou falar sobre a importância dos indicadores para um alto padrão de manutenção. Bom, eu me chamo Carolina Sasso, atualmente eu sou graduanda da Engenharia Ferroviária e Metroviária pelo Instituto Federal do Sudeste de Minas Gerais, no campus Santos Dumont, e a manutenção sempre esteve envolvida nas minhas experiências. Em 2023.1, eu tive a oportunidade de ingressar no estágio da ANSAL, que é uma empresa de transporte e logística de Juiz de Fora, do modal rodoviário. Lá eu estava na área dos suprimentos, e atuava com desenvolvimento e acompanhamento de indicadores e análise de dados. E na ANSAL eu tive a oportunidade de conhecer um pouco melhor a respeito do modal rodoviário, vivenciar um pouco as oficinas, entender quais são as dores e as demandas do setor. E então, 2023.2, eu tive a oportunidade também de entrar na MRS. Aí eu já estava na engenharia de manutenção, na coordenação de normatização e controle, e hoje com desenvolvimento e acompanhamento de indicadores de manutenção, desenvolvimento, otimização e automatização de controle de processo, construção de dashboards e análise de dados. E a minha rotina na MRS está inteiramente ligada com o Power BI, que é uma ferramenta que a gente utiliza muito para visualização, acompanhamento desses indicadores. É uma ferramenta hoje em dia muito importante, e essa rotina de manutenção e poder vivenciar de perto o nosso modal ferroviário. Eu vou falar hoje a respeito da manutenção, qual que é a sua missão, seus principais tipos. Importante a gente mencionar aqui nesse momento para a gente compreender melhor onde esses indicadores vão atuar, de que maneira que eles vão atuar, qual a sua importância, né? E logo em seguida vou falar um pouco sobre essa ferramenta dos indicadores, suas características, suas aplicações, e pensando no nosso setor. Vou trazer aqui os principais indicadores de manutenção, quais são os mais utilizados e qual que é a sua aplicação. Bom, a missão atual da manutenção é garantir a confiabilidade e a disponibilidade da função dos equipamentos e instalações, de modo a atender um processo de produção ou de serviço com segurança, preservação do meio ambiente e custos adequados. Essa é uma definição do Kardec, e que a gente, trazendo para o setor ferroviário, a gente pensa em garantir a confiabilidade e a disponibilidade dos nossos ativos, dos nossos processos. E pensando em confiabilidade, já instintivamente a gente pensa em confiança, né? Em quão confiável é aquele ativo. E justamente a confiabilidade tem relação com a confiança daquele ativo, mas é a probabilidade de um item dele desempenhar uma função requerida sobre uma determinada condição e sobre um determinado tempo estipulado, né? E quando a gente pensa em disponibilidade, a gente está dizendo sobre a capacidade de um item estar em condições de executar certas funções em um determinado momento e considerando os recursos externos, né, requeridos para tal ação. Porque a gente precisa pensar na disponibilidade de um ativo, por exemplo, quando ele está em pátio, quando ele está em oficina, se ele está conseguindo atender as demandas e de que maneira. Então a gente precisa considerar em quais condições que aquele ativo ele está operando. Então, já falamos sobre a missão da manutenção e quais são os tipos de manutenção.
Hoje a gente encontra uma infinidade de definições e de nomes. A gente tem a corretiva planejada, a corretiva não planejada, a detectiva, a manutenção controlada. Então, eu trouxe hoje os três tipos de manutenção que a gente tem na nossa norma brasileira, né? A NBR 5462, que traz a manutenção preventiva, a corretiva e a manutenção preditiva. A manutenção preventiva são ações programadas para intervir em falhas antes que elas ocorram. Ela é planejada regularmente com base no tempo, uso ou condições pré-determinadas. Então, a manutenção preventiva, elas são programadas, elas são planejadas e ela busca sempre atender no melhor momento possível. A gente tem condição de tempo, por exemplo, aquela locomotiva ela está circulando e de 2 em 2 meses eu preciso que ela faça uma parada em oficina. Ou então a gente pode pensar em produção. é, a locomotiva percorreu tantos km, preciso que ela para a gente fazer uma intervenção. E qual que seria o ponto negativo dessa manutenção preventiva? A gente conseguir estipular esse prazo ideal de intervenção. Porque quando a gente vai intervir em algum equipamento que não seja no prazo adequado, a gente pode estar inserindo algum tipo de defeito ali, sem necessidade, ou gastando muito numa manutenção que não é necessária. Então, a gente saber o tempo ou quais são as condições para a gente conseguir fazer essa parada é a maior dificuldade da nossa manutenção preventiva. A manutenção corretiva, ela já é uma ação após a ocorrência. Aconteceu uma falha, vou ter que intervir e após essa falha vem a manutenção corretiva. Ela pode ser de forma planejada ou não planejada. Aquele equipamento teve um acidente ou ocorreu uma falha que a gente não previa, vai ser a nossa manutenção corretiva não planejada, ou então a gente sabe, ó, daqui a tantos km vai falhar. E a gente já faz esse planejamento e entra com a corretiva, só que de forma planejada. Ou seja, ela já é realizada após a identificação de algum problema. Já a manutenção preditiva, ela é a monitoração dos estados dos equipamentos e a prevenção da necessidade de manutenção com base em indicadores específicos, realizado com base em dados e sinais preditivos. A preditiva, ela busca reduzir outros tipos de manutenção, através de um planejamento e monitoramento das condições daquele ativo, a gente vai criar de uma forma sistemática e avaliar as condições do equipamento para agir então no melhor momento. Ela pode ser de forma contínua ou de forma periódica. A gente pode fazer essa análise de forma periódica ou contínua, né? Atualmente a gente pode utilizar ultrassom ou um ensaio de partículas magnéticas ou ensaio de vibração para ajudar nessa preditiva, né? E a gente costuma um pouco confundir a preditiva com a preventiva e pensando no corpo humano como uma máquina, né? Como um equipamento, a gente consegue diferenciar a preventiva da preditiva, pensando, por exemplo, uma vacina. A gente toma a vacina da gripe para tentar não ter gripe, ou se a gente pegar que os sintomas sejam de forma mais brandas, né? Então, seria uma ação preventiva essa vacina. Já se, por exemplo, eu faço exames de 6 em 6 meses para acompanhar, para ver se está tudo certo, já é uma manutenção preditiva. Eu estou fazendo uma monitoração do meu estado para ver se é necessário algum tipo de intervenção para fazer essa intervenção no melhor momento. Então, quando a gente pensa no corpo humano, a gente consegue visualizar melhor qual o tipo de manutenção. Então, qual o melhor tipo de manutenção? Eu gosto de citar meu professor Carlos Leal, que ele fala que na engenharia tudo depende. E nesse caso não vai ser diferente. Depende qual o melhor tipo de manutenção.
depende dos resultados, depende dos custos, depende do que vamos fazer, né? Não adianta a gente pensar que a gente vai trazer para a ferrovia o mesmo tipo de manutenção dos aviões, por exemplo. Não adianta a gente pensar na manutenção rodoviária sendo aplicadas as mesmas medidas na ferrovia. Então, a gente precisa fazer essa análise de quais são os resultados do que a gente busca. Eu trouxe aqui um gráfico do Kardec, que ele mostra a evolução da manutenção e em relação aos resultados e aos custos, né? A gente consegue ver como que está diretamente relacionado com as melhorias das técnicas e as reduções dos nossos custos, né? E vendo aí a partir da preventiva, a primeira quebra de paradigma, a gente consegue observar como que com a evolução a gente teve uma melhora significativa nos nossos resultados, pensando aí na disponibilidade, na confiabilidade, na segurança e no meio ambiente. Então, a preditiva ela vem com uma visão de reduzir a manutenção. A gente pensa na manutenção para que não haja manutenção, né? Então, após essa quebra de paradigma, a gente vê que existe uma necessidade de melhorar o nosso planejamento, ter uma estratégia para reduzir o número de intervenções e fazendo com que a nossa manutenção seja mais eficiente e mais eficaz. E aí a gente pensa na engenharia de manutenção, tendo os melhores custos, os melhores resultados. Então, basta a gente pensar, vamos aplicar a preditiva e usar a preventiva e abandonar a corretiva. Não, depende. Depende do que a gente busca, depende das condições, depende do que a gente pretende fazer para a gente utilizar a nossa manutenção da melhor forma, né? Então, esse planejamento, essa visão estratégica vem de forma da gente saber onde alocar, em qual momento a gente deve alocar quais tipos de manutenção. E aqui a gente pensando em se tornar mais eficiente, mais eficaz, é importante a gente alocar estrategicamente os nossos recursos, visando maximizar os impactos positivos das nossas ações. Os nossos recursos de tempo, dinheiro, material, pessoas, são recursos limitados. Então a gente tem que aplicar onde realmente importa. E como, vamos pensar hoje numa operadora do tamanho da MRS, por exemplo, como que a gente vai visualizar onde realmente precisa de recurso, onde a gente tem que despender mais tempo, mais dinheiro, mais material, mais pessoas? Como que a gente vai conseguir visualizar? E é aí que entram os nossos indicadores. Os indicadores, eles são instrumentos de medida que servem para avaliar e quantificar o desempenho dentro de vários aspectos dentro da organização. Ele vai fornecer informações a respeito da qualidade ou estado de alguma coisa. Então, quando a gente quiser medir e entender o que está realmente acontecendo, a gente aplica o indicador. Por exemplo, a gente busca bater recorde de transporte e tudo bem, batemos a meta, estamos transportando muito e graças a Deus está dando tudo certo. Mas, os nossos ativos estão em boas condições, o material rodante está em boas condições, a nossa via. Onde a gente precisa ter mais atenção? Está sendo um transporte de forma segura? A gente está considerando que tem que ser sustentável? Então, os indicadores eles vão atuar para a gente quantificar, qualificar as nossas operações. São ferramentas que facilitam a comunicação, pensando numa empresa de grande porte, a comunicação é primordial. Tem um meme que sempre roda no LinkedIn que eu acho muito interessante, que são dois personagens, um tá com uma tinta azul e o outro tá com uma tinta rosa. Então vem um com a tinta azul e passa na parede, vem com a tinta rosa, volta na mesma parede. Aí o com a tinta azul olha e vem, passa de novo e repassa aquela tinta. Então é justamente aí que a gente vê a falta de comunicação, né?
Então, os indicadores são ferramentas que são muito eficazes para a gente conseguir melhorar essa comunicação, tanto seja ela com os gestores, com a equipe e até mesmo com o cliente. A gente entender melhor o que está acontecendo e se comunicar da forma mais clara possível. Sejam indicadores complexos, mas a gente consegue apresentar os resultados de uma forma bem clara, para que não haja mais de uma interpretação, a gente conseguir entender quais são as metas e quais são os objetivos e onde a gente está, e os indicadores eles comunicam muito bem. A gente tem também monitoramento e tomada de decisão, porque através dos indicadores a gente consegue fazer o acompanhamento contínuo do processo, para a gente entender o nosso desempenho, os dados, os resultados e comparar exatamente o que está acontecendo, onde a gente está indo. E isso se torna crucial para a gente conseguir a conformidade das metas e dos padrões da nossa empresa, né? Então, a gente vai conseguir entender e ver um problema ou uma melhoria em tempo hábil, porque a gente vai estar continuamente acompanhando e vendo onde a gente quer chegar e se a gente está conseguindo acompanhar, né? A motivação e o engajamento, porque se o gestor ele estipula uma meta inalcançável, isso vai desmotivar a equipe, vai fazer com que os colaboradores se desmotivem, não se empenham o tanto quanto eles são capazes, e até mesmo uma meta que seja muito fácil de ser alcançada, ela também vai trazer essa falta de engajamento, porque se você sabe que de qualquer maneira aquela meta ela vai ser alcançada, então não necessariamente a gente vai despender tanta energia nela, né? Então, com os indicadores a gente consegue estabelecer algumas metas claras e que sejam mensuráveis, né? E o aprimoramento contínuo que suportam um ciclo de melhora contínua. A gente consegue fazer alguns ajustes, algumas adaptações para conseguir alcançar os resultados positivos ao longo do tempo. Se você estipula uma meta a longo prazo, como que a gente vai ver se as condições são as ideais, se a gente está no caminho certo, se a gente precisa de algum ajuste? A gente vai fazendo esse monitoramento com os indicadores e para conseguir o aprimoramento contínuo. Então, o que são os indicadores de manutenção? Eles representam tanto os erros quanto os acertos da organização. Eles são capazes de representar quais são aquelas etapas que são mais críticas, quais são as etapas mais importantes do processo, e a gente consegue, então, visualizar de forma global o nosso sistema ferroviário. Elas podem ser representadas por gráficos ou tabelas, com dados absolutos e até dados relativos. E hoje, voltando a falar um pouco sobre o Power BI, que é uma ferramenta que a gente consegue visualizar e juntar informações, fazer com que elas conversem, para a gente entender, olha, a disponibilidade está ok, mas a confiabilidade nem tanto, para a gente conseguir linkar todas as informações, fazer com que elas conversem, para a gente chegar num indicador que seja mais adequado e chegar num denominador comum. Eu trouxe aqui hoje o nosso indicador de MKBF, que ele mede os quilômetros entre falhas, a média dos quilômetros entre falhas. A gente vai calcular ele sobre o total de quilômetros percorridos dividido pelo número total de falhas. Ele é um indicador utilizado para medir a confiabilidade de um sistema ou de um equipamento. Acompanhando o MKBF ao longo do tempo, ele permite uma avaliação contínua da performance e da necessidade de intervenções da manutenção. Saindo um pouco dessa visão de transporte em si, a gente não vê o MKBF justamente porque ele é um indicador que relaciona os quilômetros percorridos, né? Então a gente precisa alocar ele justamente quando a gente relaciona a transporte.
Ele significa quantos quilômetros, pensando assim na locomotiva, por exemplo, a locomotiva ela vai percorrer, ou ela já percorreu, até não estar mais apta para a circulação. Ele vai estimar aí a confiabilidade do nosso equipamento. Já o MTBT, ele fala sobre o tempo médio entre falhas. O MTBT é um indicador que a gente vai usar o tempo total sobre o número total de falhas. Ele também é usado para medir a confiabilidade de um sistema, só que ao longo do tempo. Acompanhando o nosso MTBT, ele vai permitir avaliar a eficácia das práticas de manutenção, identificar as áreas de melhoria e antecipar a necessidade de intervenção, para garantir a operação contínua e de forma mais confiável. Pensando no nosso MTBT, a gente quer que ele seja o mais alto possível, ou seja, que o nosso equipamento trabalhe o máximo de tempo possível sem falhar. Então, é intuitivo, né? Se a gente tem um MTBT muito baixo, vamos avaliar, vamos fazer uma pesquisa, uma análise e procurar qual que é o motivo dessas falhas. Se é uma falha mecânica, se é uma falha elétrica, se é uma falha hidráulica. Então, a gente tem que sempre visar aumentar o nosso MTBT e reduzir as nossas paradas, né? Então, pensou em MTBT, a gente tem que pensar no indicador bem alto. E ao contrário dele, o MTTR, ele é o tempo médio para reparo. Então, enquanto o MTBT a gente quer o indicador lá em cima, o MTTR a gente quer o indicador lá embaixo, que ele vai ser o somatório do tempo de reparo sobre o número de intervenções realizadas, né? Ele é um indicador utilizado para medir o tempo médio que leva para o reparo de um sistema ou equipamento após a ocorrência de uma falha. Ele é importante porque ele fornece informações valiosas sobre a eficiência do processo de reparo de manutenção. E, como eu disse, manter ele sempre baixo é o mais indicado. Mas a gente pode pensar no MTTR, ele depende de muitas variáveis, né? Qual que é a situação que aquele ativo se encontra? Vamos pensar voltando a pensar na locomotiva, ela está em pátio, ela está em oficina, ela está em operação. Tem muitas variáveis que podem fazer com que esse MTTR seja muito alto, né? Então, como que a gente pode melhorar ele, independente da situação do nosso ativo, né? Mantendo a nossa equipe sempre treinada, pensando de uma forma mais planejada, tendo uma visão mais estratégica, pensando em peças que a gente precisa de ter para fazer constante troca, vamos manter ela em estoque para a gente reduzir esse tempo parado para manutenção. E aqui eu trouxe para a gente entender melhor essa relação entre MTTR e MTBF. Aqui o MTBF vai ser esse tempo de operação. Então a gente quer ele bem maior do que o nosso MTTR, que é o nosso tempo de quebra, o nosso tempo de falha, o tempo que o nosso ativo não está em operação. Então a gente pensa uma locomotiva parou, então até a gente conseguir levar ela para uma oficina, até a gente conseguir atender ela, para ela voltar à operação, é esse MTTR. Então a gente sempre quer ele bem pequenininho, enquanto o nosso MTBF esteja o maior possível. E trazendo esses indicadores, a gente pensa logo nos nossos maiores, que é a confiabilidade e a disponibilidade. A disponibilidade, como eu já falei antes, é quanto aquele item esteve disponível. A gente pensa no passado, né? Faz análise do passado, em quanto tempo ele esteve disponível para operação, enquanto a confiabilidade a gente já faz uma visão de futuro, o quão confiável, quanto eu posso confiar que aquele ativo ele vai me oferecer tudo aquilo que eu planejei, nas condições que eu planejei, né? Então, esses dois caminham sempre juntos. Então, respondendo aqui, qual a importância dos indicadores para um alto padrão de manutenção?
Aqui eu trouxe logo no topo a questão da sustentabilidade da segurança. No setor ferroviário, a gente tem que priorizar sempre a segurança, porque um acidente ferroviário tem uma magnitude muito grande quando a gente compara com os outros modais. Então, segurança sempre em primeiro lugar, a gente ter uma operação segura, ter intervenções seguras. Quando for fazer algum tipo de intervenção, seguir as normas, seguir tudo que a segurança manda, para a gente evitar qualquer tipo de incidente e até mesmo um acidente, né? E a sustentabilidade. Hoje, em pleno século XXI, a gente tem que pensar em sustentabilidade, pensar no amanhã, pensar na melhor forma, atender da melhor forma e da melhor forma possível. Então, a gente pensar aí primeiramente na sustentabilidade e na segurança. A confiabilidade operacional, o quão confiável é todo aquele meu processo, né? A gente trabalha com o cliente pensando tanto no transporte de cargas quanto no transporte de pessoas, né? A gente passar a confiança que a gente vai pegar em um terminal e vai entregar em outro. Então, da melhor forma possível, atendendo a confiabilidade. E o nosso setor, a gente se destaca muito pela confiabilidade operacional, a eficiência e a pontualidade, sempre sendo um setor muito eficiente, e os indicadores a gente conseguindo monitorar, acompanhar, visualizar quais são as nossas demandas, quais são as nossas necessidades, para conseguir ser eficiente, eficaz e muito pontual, que também é nosso diferencial, né? Aqui eu trouxe a redução de custos, porque quando a gente visualiza todo o processo, consegue ver quais são as dores, quais são as demandas, entender onde eu preciso realmente dar atenção, a gente consegue reduzir os custos. A gente não atua onde não é necessário naquele momento, a gente não despende dinheiro, não despende tempo, não despende equipamento onde não é necessário, né? A gente tem uma visualização clara de todo o processo. Então, os indicadores, eles auxiliam nessa redução de custo. E hoje a gente consegue adotar novas tecnologias, fazer o uso de novos softwares e fazer um acompanhamento melhor. Então, os indicadores, eles conseguem também atuar na adoção de novas tecnologias. Então, chegando ao fim, essas são as minhas referências que eu utilizei para apresentação, e eu gostaria de agradecer vocês por terem despendido um pouco de tempo me ouvindo, e estou aberta a críticas, a qualquer tipo de conversa que venha a acrescentar, né? Então, deixei meu LinkedIn, o meu contato, estou aberta aí. Muito obrigada.